Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós. Elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, o Pai da vida, agradecemos por tudo que temos recebido e a bênção da presente reencarnação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias e pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos as nossas imperfeições, para que tenhamos bom ânimo e perseverança sempre. Pedimos ainda, Mestre amado, que nos auxilie no entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhores, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. Confiemos nosso pensamento à oração e nossos braços ao trabalho com Cristo Jesus. Na prece está a nossa força e no serviço do bem o nosso refúgio. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. E assim, amparados e protegidos em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos os estudos e reflexões de hoje. Permaneça conosco e que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, os itens de 8 a 12, sobre os conceitos de 5 espíritos benfeitores, que são o Lázaro, né, aquele amigo de Jesus, irmão da Marta e da Maria, o Fénelon, que é escritor, professor, sacerdote, né? E era polemista. Ele criava polêmica, ele não concordava com a educação formal para mulheres, colocando-as somente como donas de casa e mães. Ele era professor das meninas, então ele não concordava com essa ideia. Ele achava que as mulheres podiam dar e fazer muito mais. Ele era contra o absolutismo, que é um regime político em que o poder está somente nas mãos de um governante. Ele também participava de uma meditação que chamava-se quietismo. Então, era para a pessoa se permanecer em silêncio, assim para ter maior contato com a divindade. Era interessante o Fénelon, essas duas posições antagônicas que ele tinha, né? No Espiritismo, ele era integrante da falange do Espírito de Verdade, que tem lá no começo do Evangelho, a falange de Jesus. Ele colaborou na edificação da doutrina espírita, então, aparecendo com seus conceitos em todas as obras.
Nós temos o Sansão, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, era um grande médium, colaborador também na edificação do Espiritismo. Temos o Emmanuel, nosso conhecido, e temos Pascal, Blaise Pascal, que era físico, matemático, filósofo, era bem das ciências exatas, mas tinha o lado espiritual muito desenvolvido. Então, ele participou também da codificação da doutrina. Ele nunca gostou de mostrar um Cristo morto na cruz, mas sempre um Cristo vivo que segue com a gente todos os dias. Pascal participa então do Evangelho e do Livro dos Médiuns. Então vamos ver Lázaro. Lázaro dizia assim: o amor resume a doutrina de Jesus. Lembram-se quando Jesus falava: amai-vos uns aos outros, não faça para o outro o que não quer para você, retribua o mal com o bem, seja benevolente, indulgente e perdoa o próximo. Tudo isso é o amor. Amai os vossos inimigos, não fale mal das pessoas, seja tolerante e aí vai para frente. Então, são atitudes amorosas e caridosas que Jesus nos deixou em suas máximas, né? E nos deu exemplos dessas atitudes durante toda a sua vida. Então, Lázaro completa: o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, ele faz uma colocação sobre a nossa evolução de uma maneira muito interessante. Ele nos revela que no nosso ponto de partida éramos apenas instintos. Então vamos fazer aqui uma analogia entre nós e a borboleta. Então, quando éramos só instinto, é como se estivéssemos dentro do casulo. Como fica a borboleta antes de voar? Então, nesse ponto da evolução, estávamos ainda no casulo, escravizados aos instintos e sem consciência, lá no nosso ponto de partida. Bem, há todo um trabalho nosso regido pelos instintos que fazemos para evoluirmos. O mesmo trabalho que a borboleta realiza para sair do casulo e voar. Quando alçamos voo, experimentamos os primeiros movimentos da consciência. A partir daí, começamos a nossa caminhada rumo à evolução com um objetivo determinado: estar ao lado de Deus, ser co-criadores divinos. Bem, voltando. Então, a pessoa em quem os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Tem muita gente ainda que os instintos dominam, né? Os instintos, germes dos sentimentos, carregam consigo o progresso. Olha bem, nós nunca perderemos
os instintos. Os instintos é que nos impulsionam, né? Eles que comandam a nossa vida. Né? Chega a tal ponto de ser a intuição. Né? O instinto é que comanda, é que ele foi evoluindo, né? E foi evoluindo e foi avançando, e também se corrompendo. E esses instintos, então, transformaram-se em sensações. Das sensações, com o trabalho que realizamos em nós de instrução e purificação da alma, temos os instintos transformados em sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Então, nesses milhares de anos, desde que fomos criados, né, o nosso instinto, então, foi passando por transformações, né? Instintos, sensações e sentimentos, e por fim, amor. Hoje a gente está num estágio de nós temos sensações e temos sentimentos, né? Estamos caminhando bem. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, fez estremecer os povos. Junto dela vinha o sentimento de esperança e de liberdade. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Quando a gente ama, a gente se funde, não é? Quando você ama o seu filho, você se funde com ele, não é verdade? É isso que ele quer dizer. E essa lei, a lei de amor, é que vai aniquilar todas as misérias sociais. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino: reencarnação. O amor explícito de Deus por nós, a reencarnação. Ele nos ama quando permite que nós voltemos, que nós tenhamos novas oportunidades de evoluir. Né? Todo o pai amoroso faz isso com o filho. Então, a reencarnação, ela veio extinguir a morte. Ela revela ao homem seu patrimônio intelectual, o leva à conquista da sua elevação e da sua transfiguração. A gente já traz um patrimônio intelectual e moral, não é? O amor e a reencarnação nos resgatarão da matéria. Então, como fazemos uso do amor? Aí já entra Fenelon e seus conceitos. Então ele fala assim: vamos encontrar o conceito de que o amor aqui na Terra é uma prática difícil, porque a Terra é morada de pessoas a serem provadas e que se provam também constantemente, e pessoas que foram exiladas de outros planetas que estão aqui na Terra. Foram exiladas de planetas mais evoluídos, né? Então, pessoas mais difíceis de amar. Então ele continua: e o amor se pratica através veja bem, da caridade, da humildade, da paciência, da abnegação, da resignação, do sacrifício, do devotamento.
Todas essas virtudes são filhas do amor. Agora, sua prática traz um bem imenso à alma, e a gente já sabe disso, né? Ele nos lembra também que tem pessoas que se dedicam totalmente, jogam todo o poder do seu amor em animais e plantas. Tudo bem, isso não tem problema. Só que tem pessoas que têm aversão ao ser humano. Então, o amor que transborda nelas fica só nos animais e nas plantas. Tem aversão à humanidade, fala mal da humanidade. Então, Fenelon, né, na sua parte psicológica, nos seus conceitos, ele coloca assim, e eu acho muito interessante isso que ele coloca. Ele coloca que essas pessoas resistem contra a própria tendência delas, a tendência que nós temos de ter ao nosso lado pessoas que tenham afeição e simpatia por nós. Aliás, não é só tendência, nós precisamos disso, né? Para outros, então, a prova da reencarnação repugna no sentido de que não querem que outras pessoas participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm muito ciúme, chegam até a matar. Não conseguem compreender que essa afeição que tem por sua pessoa amada os torna profundamente egoístas. Então, aqueles dos animais e das plantas e esses dos ciúmes que chegam a matar, eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, puramente. Continua Fenelon, sofremos muito se não caminharmos com amor. É a semente divina que não dá para sufocar dentro de nós. Sempre que a gente tenta ir pelo caminho oposto ao amor, acabamos nos chocando com essa nossa atitude e aviltando a nossa própria inteligência e o estado de moralidade em que nos encontramos. Nos esclarece que para praticar a lei de amor como entende Deus, é preciso que progressivamente tenhamos respeito por nós, nos amando profundamente e que amemos a todos os nossos irmãos indistintamente. E completa: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Vejamos agora Sansão, o membro da Sociedade Espírita. Então ele fala para nós, meus queridos condiscípulos, quer dizer, companheiros de estudo dele. Os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados.
Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre, antes da nossa morte terrestre. Os conselhos de Sansão. Ele fala assim: deveis julgar sem o constrangimento da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido o pensamento até Deus. Então veja bem, deveis julgar, porém sem o constrangimento da matéria. O que quer dizer isso? Nós estamos aqui encarnados neste mundo, então nós temos um juiz dentro de nós. Um juiz particular. E nós acabamos julgando as pessoas com esse juiz, que pode muito bem não ser dono da verdade e não saber nada, mas a gente tem esse juiz, porque a gente tem o ego muito aflorado, muito inflamado. Então ele fala, pode até julgar, né, como uma análise e tal, mas não com o constrangimento da matéria. Só quando a gente estiver mais adiantado na nossa evolução e antes de julgar, ele fala que a gente tem que pensar em Deus. Outro, amar no sentido profundo, ou seja, é fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar sentir em si as dores que oprimem nossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. Se a gente não conseguir entender a dor do outro, a gente não consegue abrandar o irmão no sofrimento, né? Então, é o que as pessoas estão chamando de empatia, né? Então, outra, ele fala, é considerar a grande família humana e não só a família da gente. Não devemos recusar aos nossos irmãos o que Deus nos deu livremente, visto que do nosso lado ficaríamos bem contentes se fosse nos dado pelos nossos irmãos aquilo que precisamos. Somos infinitamente melhores do que há 100 anos atrás, visto que aceitamos, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, sobre a justiça e a renovação, pois respondemos a tudo que é divino em nós. Somos inteligentes. Quanto mais nos amarmos, mais nos unimos para destruir todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, ou da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai bastante a fim de serdes amados. Agora vejamos o Emmanuel, que nos fala sobre o egoísmo. Então, ele nos aconselha que precisamos reunir todas as nossas forças e coragem para vencer a si mesmo, vencer esse egoísmo dentro de nós. O egoísmo é a fonte de todas as misérias.
é um devorador da nossa inteligência e maior obstáculo à nossa felicidade. O egoísta não faz caridade. Uma atitude bem egoísta é quando a gente não se importa com o sofrimento alheio. Até dizemos assim, isso é problema dele. Ou tem até uma frase, né, que é até engraçada, ema, 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 cada um com seus problemas. Então, isso é uma atitude muito egoísta. E nas redes sociais tem muita gente, espíritas inclusive, falando que a gente não tem que se importar muito com o sofrimento dos outros, que a gente tem que ficar mais na nossa. Olha que coisa mais anticristã, não é verdade? Nós temos sim, o sofrimento alheio tem que pesar em nós, não no sentido de sofrermos, não é isso, mas de termos força para fazer alguma coisa em benefício das pessoas que sofrem, né? Em todos os setores da vida. Então, Emmanuel fala, é a esse antagonismo entre caridade e egoísmo, é devido à invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, ele fala para nós, é a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ele possa gravitar, para que ela, a Terra, possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril. E, para isso, é preciso primeiro extirpar do vosso coração o egoísmo. Vamos ver Pascal. Ele nos diz, se os homens se amassem de um amor comum, a caridade seria melhor praticada. Olha, um amor comum, veja bem, né? Nossa sensibilidade em relação ao próximo devia ser mais observada e melhor construída. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava a ajudar aquele que se dirigia a ele. Jesus não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. E digo mais, não haverá nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, aquela pessoa espertalhona, enganadora. Então, há uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são nem mesmo respeitados. Graças a Deus, o sentimento de amor, caridade e justiça já habita nosso ser. Nos sentimos envolvidos pela compaixão e piedade quando deparamos com situações de menosprezo que a sociedade não observa diante de quadros de carências, em todos os sentidos e setores da vida humana.
Lázaro nos diz que a lei de amor substitui personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais, né? Quando a gente ama, a gente se funde com o outro. E é só o amor que vai acabar com a miséria social. Não tem outro jeito, né? Concluindo, o amor é a mais universal, a mais formidável e a mais misteriosa das energias cósmicas. Socialmente, pretende-se ignorá-lo na ciência, nos negócios, nas assembleias, mas ele é sempre presente e é onipotente. Na nossa visão superficial do amor, nós achamos que ele está para nos divertir, né? Ou então que não nos prejudique, né? Que não nos faça sofrer. A gente tem essa visão do amor. É um amor muito terra, né? Será realmente possível, né, que a humanidade continue vivendo e crescendo sem se interrogar francamente sobre o que ela está permitindo que se perca em termos de verdade, de força e seu incrível poder de amar? Então ficamos por aqui. Estejamos todos com Deus. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, em nossos corações, por nos encontrar aqui em Seu nome, aprendendo estas lições de vida eterna. Permita, Senhor, que estejamos em Seu nome, que os bons espíritos que nos amam possam nos acompanhar os passos, nos auxiliar para o caminho correto, para que a luz do Senhor seja para nós eterna referência. Aonde quer que nos encontremos, que possamos buscar o bem e a verdade, que possamos estender as mãos aos caídos e quem nos procura. Permite, Senhor, que nesta hora abençoada, o Seu amor cubra a humanidade que sofre, que aquelas mãos que se encontram amarguradas, aqueles irmãos tristes, caídos, por viverem às vezes, tantas dificuldades, possam eles elevar o pensamento para te encontrar, serem visitados pelo seu amor e socorridos pela sua misericórdia. Te rogamos, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos plantou aqui na terra do Evangelho, que sejamos espíritos prontos para servir, que sejamos espíritos prontos para aprender o seu Evangelho de amor e vivenciar as suas lições no nosso lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, aonde quer que nos encontremos. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos imensamente e por toda a vida, eternamente. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para toda a eternidade, porque queremos em Ti, meu Pai. E temos essa fé que é convicção de que tudo dará certo. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos por tudo, pela noite abençoada e que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.